Ok, pessoal, vamos lá, gente. Deixa eu conferir se está gravando mesmo isso aqui. Está gravando. Então, pessoal do ensino fundamental, gente, aqui eu vou gravar um videozinho sobre as atividades da sétima e oitava semana, que são atividades de interpretação de texto, ok? Nós vamos dar continuidade para aquele conteúdo que a gente começou sobre tese, tema, elementos implícitos. E esse trabalho aqui é um trabalhinho que eu fiz com outros anos, em outros anos, né? E o pessoal teve bastante dificuldade, então prestem atenção aqui, gente. Vai ser um videozinho bem curtinho, tá? Mas para ajudar vocês. Isso aqui envolve questão de interpretação de texto. E eu vou colocar textos aqui no nível um pouquinho mais difíceis. De modo geral, fragmentos. Depois nós vamos começar a ver também textos completos, tá? Nós vamos começar a ver agora alguns fragmentos de texto que tratam de temas diversos. Esse primeiro texto aqui é um texto de um livro chamado Anatomia do Fascismo, do Robert Paxton. Depois nós vamos ver um texto também sobre na área médica, tá? Aliás, desculpa, na área da ciência. E esse texto aqui, na área da sociologia, é um texto da área da história, sociologia. E é um fragmentozinho, pessoal, de 3 parágrafos. E nós vamos ter algumas perguntinhas com base nele. 4 parágrafos. Então, por exemplo, aqui nós temos 2 perguntas de responder. Ó. Por exemplo, né, de acordo com o primeiro parágrafo, ao que se devem os desentendimentos dos especialistas sobre o fenômeno fascista? Dedique ao menos 2 linhas a essa questão. E a número 2, ó, essa é mais difícil, tá? A conclusão a qual o autor chega no 4º parágrafo parece discordar da premissa mais comum entre os estudiosos do fascismo, apresentado no 3º parágrafo. Qual a diferença entre a visão mais geral, 3º parágrafo, e a perspectiva do autor do livro, 4º parágrafo? Quando os alunos se deparam com uma questão dessa, a primeira coisa que acontece, eles congelam, né? Como é que eu vou fazer um raio desse? Gente, lê, tá? Nós temos, ó, 3º e 4º parágrafos, estão numerados. Vamos ler o 3º parágrafo, que está aqui, ó. Pera, vamos voltar aqui. Esse é o 3º parágrafo. Só deixem eu fazer um negocinho aqui, gente. Ok, já fiz aqui. Parece que se segue, eu botei em fonte grande para ler com vocês, ó. Parece que se segue que deveríamos começar examinando os programas, doutrinas e propagandas de alguns dos principais movimentos fascistas. E em seguida prosseguir para as políticas e para o desempenho real dos únicos 2 regimes fascistas notáveis. Colocar os programas em primeiro lugar baseia-se na suposição não declarada de que o fascismo era um ismo, como os outros grandes sistemas políticos do mundo moderno, conservadorismo, liberalismo, socialismo, geralmente tomada como uma perspectiva mais garantida, vale a pena investir nessa suposição. Ok, então reparem, ó. Quando ele fala, ó, parece que se segue, ele está enumerando aqui, ele está dizendo que esse é o ponto de vista mais comum, né, que as pessoas costumam ter. Ó. Parece que se segue que deveríamos começar. E o que, é que ele está falando aqui, né? Nesse parágrafo 3? Que os regimes, quando vocês vão investigar, quando as pessoas vão investigar, como ele fala no parágrafo 1, né? O que seria o fascismo, geralmente se começa por esse ismo. Doutrina, né? Modo de pensar. E esse seria o ponto de vista mais comum. E ele vai argumentar isso, ó, ele vai contrapor isso com uma outra visão. Seria a visão dele no 4º e 5º parágrafo, aliás, no 4º parágrafo. Né? Então eu vou ter que contrapor as 2 visões, senão eu não consigo responder a questão do que ela está me pedindo. Ou seja, para responder essa questão número 2 aqui, que é mais difícil, eu vou ter que realmente entender a diferença entre o 3º parágrafo, que eu acabei de explicar agora, e o 4º parágrafo. Quais são as ideias? São 2 teses aqui, 2 ideias. Então, uma tese que diz que deveríamos começar pelos modelos, pelo ismo, pelo que os caras achavam, e uma outra ideia que é a ideia do autor do livro, ou a tese do autor do livro, que ele coloca a tese dele aqui, nesse 4º parágrafo, que é uma tese diferente. Então eu tenho que analisar as 2 e contrapor. Tá certo? Então reparem, pessoal, sem ler não dá para responder isso aqui. E o número 1 é um pouquinho mais fácil, né? De acordo com o 1º parágrafo, aqui se devem os desentendimentos dos especialistas sobre o fenômeno fascista. Eu vou lá no 1º parágrafo do texto, vou ler, ó.
vou ler o que ele está dizendo, vou resumir a ideia e colocar ali, tá? Ou seja, sintetizar a ideia que está expressa no primeiro parágrafo e colocar aqui. A mesma coisa na 2 aqui, é um pouquinho mais difícil. O número 2 está pedindo para vocês localizarem duas teses. Uma tese que seria uma tese mais geral, segundo o autor do livro, né, uma tese mais geral, e a tese do autor do livro, que se contrapõe a essa tese que seria mais geral. Então ele está pedindo para vocês identificarem tese, identificarem ideias, separarem as ideias. Tá? Você tem que pegar as ideias e separar elas. Então é isso que essa questão aqui está cobrando. Isso aqui, pessoal, é uma questãozinha de teste de leitura, para ver se vocês estão conseguindo ler o texto. Né? Depois nós temos mais um texto sobre divulgação científica. É um texto que trata do nióbio. O nióbio é um metal que nós temos no Brasil em grande quantidade. E esse texto aqui também vai contrapor duas teses distintas. Uma tese que é mais comum, quase que senso comum mesmo, né? E uma tese mais complexa, que mostra a realidade, ou tenta mostrar a realidade da exploração desse mineral aqui. Então é um texto de divulgação científica, uma revista chamada Isto É, aliás, desculpa, super interessante, tá? Aparece aqui. Então reparem, pessoal, se o professor acredita no nióbio, não acredita, não interessa, tá? O que a gente vai ver aqui é o texto. Eu quero que vocês leiam o texto e sintetizem essas ideias, tá? Algumas ideias são mais localizadas, que nem aqui, ó, de acordo com o parágrafo 1. Há uma ideia no parágrafo 1, eu vou sintetizar ela, tentar resumir essa ideia e ver qual é a opção que bate com o que é dito. Aqui, o parágrafo 1 tem a ver com a função do nióbio. Né? Aqui é número 4. Tem a ver com tese. A número 4 e a número 5 tem a ver com as teses que são apresentadas. Tá? A tese do texto. Qual é a tese que o texto apresenta? E a número 6... vocês vão ter que articular o que seria uma tese mais geral, do senso comum, com a tese trabalhada no texto. Tá certo? O que diz o senso comum, né? O que diz o senso comum, ou essa tese mais geral, que as pessoas têm, que divulgam muito, o que essa tese diz sobre esse mineral? E vou sintetizar a ideia. Ou seja, né? A questão número 6 vai pedir para vocês trabalharem com elementos implícitos. Por quê? Porque essa tese mais geral, ela não está expressa no texto. Ela não está declarada, ela é subentendida. Tá? Então vocês vão ter que ver aquilo que é subentendido. Ou seja, né, a 4 e a 5, eu vou até diminuir um pouquinho o zoom aqui, gente. Só um pouquinho, peraí. Vou até diminuir um pouquinho o zoom aqui. Tá. Então, a 4, a questão 4 e a questão 5 envolvem as teses do texto que vocês estão lendo, tá? Da revista, né? É uma reportagem que diz qual é a situação, ou tenta dizer qual é a situação real do nióbio. Tal. E a número 6 vai contrapor isso com uma tese que seria uma tese mais geral, que não está expressa, mas pode ser subentendida. Então tem de fazer essa leitura em profundidade, pegar as ideias que estão no texto e separar essas ideias, tá? Para conseguir diferenciar uma coisa da outra. O que é implícito do que é explícito, o que é a tese do texto, do que é a tese que o texto tenta dissolver ou tenta negar, tá certo? Então, ideias sendo colocadas, a gente tem que separar essas ideias. Pessoal, assim, no primeiro momento eu não posso falar muito mais do que isso, porque isso é o que o texto tá pedindo, ok? O que as questões estão pedindo. Cabe a vocês ler essas questões, ler a questão ler o texto, né? Ler os fragmentos de texto aqui com profundidade, entender o que eles estão dizendo para responder as questões. Essas discursivas, principalmente, em outros anos, deram muito problema, o pessoal errou muito, tá? Não conseguia fazer. Porque se você tentar responder sem entender o texto, você não vai conseguir. Então leia aquele fragmento de texto ali uma vez, duas, três, entenda o que ele está dizendo. E aí vocês conseguem responder, né? Percebam que, por exemplo, aqui, ó, vou repetir mais uma vez, né? O parágrafo 3 apresenta uma ideia e o parágrafo 4, que é um pouquinho maior, apresenta outra ideia. Então esse movimento de separar o que as ideias dizem, tentar entender a diferença entre as ideias, reparem que o parágrafo está numerado, né? Para vocês localizarem ali. Então o trabalho de vocês é justamente nesse momento separar essas ideias e localizar aquelas coisas que não estão explícitas no texto, estão implícitas, estão no subterrâneo do texto. O texto não diz, mas eu consigo depreender. Então essa vai ser a atividade de vocês. Gente, qualquer dúvida, já botei lá na aula, lá na pastinha, me procurem durante a semana, tá? No chat, para a gente se conversar.
e depois nós temos a nossa aulinha. Então eu estou parando por aqui. Pessoal, tchau, tchau. E quem quiser, conversa comigo lá. Ok? Um bom dia a todos, uma boa tarde a todos. Tchau, tchau.